Então vamos continuar, né, pessoal? Vamos lá continuar com o nosso assunto de secagem. Nessa segunda videoaula da semana, eu quero falar com vocês sobre o processo de secagem em condições constantes. E aí nós vamos falar sobre dois itens importantes sobre esse processo de secagem: a umidade em função do tempo de secagem e também a velocidade de secagem em função da umidade. Vejam, quando a gente está fazendo um processo de secagem, de remoção de água de um sólido, vocês concordam comigo, devem concordar, que a umidade varia ao longo do tempo, né? Concordam? Como será que se dá essa variação, né? Nós vamos estudar equações e também vamos estudar gráficos, tá? Então vamos falar de processos de secagem em condições constantes. O comportamento do processo de secagem pode ser caracterizado pela medida da umidade do sólido em função do tempo. É a chamada curva de perda de massa. Não é isso? A umidade vai diminuindo ao longo do tempo. Esse conjunto sólido-água vai ficando com uma massa menor. Eu tenho perda de massa. Esses dados devem ser obtidos em condições de secagem constante, isto é, velocidade, direção, temperatura e umidade do ar constante também. Na secagem de um sólido úmido mediante um gás com temperatura e umidade fixas, manifesta-se sempre um certo tipo de comportamento. Este comportamento pode ser caracterizado pela medida da umidade do sólido em função do tempo. Olha lá de novo, é a curva da perda de massa. Olha como que é essa curva, olha quais são os eixos do gráfico dessa curva, os eixos. Umidade do sólido por tempo. Aqui, ó, umidade por tempo. É necessário transformar a medida de massa em função do tempo em umidade do sólido em função do tempo. Porque na prática, pessoal, quando a gente faz um experimento, né, vai estudar um sólido para tentar construir uma curva que represente aquele processo de secagem, o mais direto da gente obter é massa. Tá? É isso que vai acontecer na nossa aula prática também de secagem. A gente obtém massa, a gente pega a amostra, leva para a balança, devolve no secador, tira do secador dali um tempo cronometrado, leva para a balança de novo, pesa outra massa. E aí a gente tem como resultado do experimento massas, valores de massas, mas a gente precisa transformar em umidade, tá? Para poder construir essa curva, né? Então, olha só, veja se vocês concordam. Conhecemos então a massa do material úmido ao longo do tempo. É a massa que a gente mede. Quando a gente conhece a massa, é possível calcular a umidade, nesse caso em base seca, tá? Olha só, a umidade, lembra que nós definimos a umidade em base seca como a quantidade de água por quantidade de sólido seco? Não é isso? W aqui para mim é massa, tá? Então, a quantidade de água é a massa de sólido úmido menos a massa de sólido seco. Se eu tenho a massa de sólido úmido, eu desconto a massa de sólido seco, né? Para saber quanto que é só de umidade, só de água, por massa de sólido seco, tá? Então, esse WSU é a massa do material úmido e o S é a massa do material seco. Assim, conhecendo massas, é possível calcular umidade. Olha só o gráfico, né? Como que vocês esperem que se comporte a umidade em base seca, como nesse gráfico, em função do tempo. No início do experimento, a umidade é elevada no tempo zero, e com o decorrer do experimento, com o passar do tempo, a umidade vai diminuindo. Bem linearmente no começo, depois a curva pode apresentar algum outro tipo de comportamento, até acabar. Eu chego até zero. Será que eu consigo fazer umidade zero num sólido? Não, tá? Há um limite que essa curva tende a esse limite. Vejam, quando o ar insaturado está passando por um sólido úmido, a umidade do sólido vai evaporando e é retirada pelo próprio ar.
Com a evaporação, a massa do sólido úmido diminui com o tempo de secagem, né? A massa aí desse conjunto sólido-água diminui. Pode-se ter inicialmente uma relação linear de x com o tempo. Em um determinado momento, a massa pode ficar constante, né? A massa do conjunto para de se alterar, não se altera mais. Eu posso deixar ela na estufa para sempre, que eu não vou remover mais água daquele sólido, né? Essa umidade recebe o nome de umidade de equilíbrio, ó, XZ, tá? Então, toda a umidade livre que tem para ser evaporada nesse processo de secagem é o valor da umidade inicial ou da umidade em que a gente se encontra menos a umidade de equilíbrio, tá? Essa umidade de equilíbrio é o limite onde a secagem vai parar de continuar acontecendo o processo naquela condição de ar. Bem? Bom, então é assim, deixa eu voltar. Então é assim que a umidade se comporta em função do tempo de secagem. Mas além disso, a gente precisa estudar também como que a velocidade se comporta. Gente, acho que também intuitivamente vocês vão concordar comigo, antes até da gente ver as equações, que a velocidade com que a água muda de fase, com que a água evapora, sai do sólido e passa para a fase gasosa, para o ar, não é constante durante todo o processo de secagem, durante todo o período de secagem. Tá? Como que vocês pensam que é? Será que é mais rápido no começo? Será que é mais lento no começo e mais rápido no final? Né? Mas eu já digo para vocês, não é constante essa velocidade, ela vai se alterando. Quando o sólido está muito encharcado, me parece ser mais fácil remover água. E por mais fácil eu entendo também mais rápido. Quando já estou chegando no final, já removi toda a água, a umidade superficial, e aí preciso ainda que a umidade do interior vá para a superfície para depois ser evaporada, me parece mais difícil. E por difícil eu entendo mais lento também. Tá? Então, nós vamos falar de velocidade de secagem em função da umidade e também do período de velocidade de secagem constante e do período de velocidade de secagem decrescente. Velocidade de secagem em função da umidade. A umidade varia com o tempo e a velocidade varia com a umidade. Velocidade de secagem, pessoal, por definição, a gente vai chamar de R. Tá? É a massa de água evaporada por unidade de tempo, velocidade, né? Alguma coisa por tempo. Nesse caso, vai ser massa de água por tempo e mais ainda, por unidade de área daquele sólido que está exposto para a secagem. Tá? Então, a gente vai definir velocidade de secagem como massa por tempo por área. Matematicamente, então, a gente pode usar essa equação aqui, ó, em que o R é a variação da massa por tempo por área. E por que negativo, pessoal? Por que aparece o negativo? Porque para o R ter a velocidade, ter um valor positivo, né, é melhor inverter, uma vez que o delta de água é negativo, porque a massa na situação final é menor do que na situação inicial. Tá? Então, a gente pode escrever a equação desses dois jeitos aí, deixa eu ver, eu fui chamando assim, né? Então, a primeira está na definição, mas a gente pode rearranjar com a definição de umidade dos slides anteriores, tá? De modo que a velocidade, então, que é massa de água por tempo por área, dependa da umidade aqui, ó, que é a massa de água por massa de material seco. Então, aí vai depender da variação da umidade e também da massa de sólido seco e da área desse sólido exposta à secagem. Bom, então, de novo, né? Velocidade de secagem em função da massa de sólido úmido, a equação pode ser escrita desse jeito, e também em função da umidade. A equação pode ser escrita assim, e eu só coloquei dessa maneira para vocês verem a análise dimensional. Como nas duas situações, eu termino com massa de água por área por tempo. Tá? Não deixem de verificar unidades, apesar de parecer adimensional. Quando é massa por massa, né? Parece, mas verifiquem as unidades também. Então, vamos lá. Velocidade de secagem em função da umidade e do tempo.
Olha lá, pessoal, eu estou apresentando para vocês aqui um gráfico de R, que é a velocidade de secagem, em função do tempo, tá? É assim que a gente espera, é assim que a maioria dos casos, dos exemplos, dos experimentos, dos processos de secagem acontece. No início, tempo zero, aqui ó, no início, pessoal, o sólido vai estar encharcado, vai estar com muita quantidade de água. Tem água dentro dele, tem muita água na superfície. Então, vai depender bastante da condição do ar, né? É o ar que vai dominar o início aí do processo de secagem. Consequentemente, a velocidade permanece constante por um determinado período de tempo, né? Que tem a ver mais ou menos com a parte da água que está bem próxima à superfície. Depois disso, quando a parte da superfície da água já evaporou, já secou naquele sólido, aí vai demorar um pouquinho mais para a secagem acontecer, porque a água precisa ir do interior para a superfície e da superfície para a corrente gasosa. Sendo assim, a velocidade diminui ao longo do tempo, tá? Então, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui é o início do experimento, tempo zero, e aqui é o final do experimento, ou do processo de secagem. Mas nós vamos representar também o gráfico de velocidade em função da umidade, de X. Vejam, umidade em base seca. Nesse caso, pessoal, o gráfico é espelhado, o gráfico é ao contrário. Por quê? Porque o início do experimento está aqui, ó, está no valor de umidade mais elevada todo o processo de secagem. É no início que eu tenho bastante umidade. Então, eu tenho bastante umidade, vou removendo umidade, ó, tô caminhando agora da esquerda para a direita. Desculpa, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Vou removendo umidade, tá? Até um determinado momento em que fica mais difícil remover, consequentemente demora mais e há uma queda no valor de velocidade. E aí sim a gente chega no fim do experimento, tá? Reparem que nesse gráfico aqui da umidade, o fim do experimento não é em zero, hein? Atenção, pessoal, não é em zero, porque eu não removo toda a água, tá? Eu chamo esse patamar aí dos gráficos de período de velocidade de secagem constante, e o restante da curva de período de velocidade decrescente. E para estudar matematicamente esse processo, a gente vai dividir o gráfico nesses dois trechos, no período constante e no período decrescente. Bom, os gráficos não são sempre iguais, tá? Eles são muito parecidos, mas pode haver alguma diferenciação aí dependendo do sólido que está sendo seco. Por exemplo, cerâmica com pequenos poros tem esse comportamento aqui, ó, ao final do período de secagem. Sólidos não porosos tem esse comportamento, não é linear, como por exemplo no processo de secagem de um leito de areia, que é bem bonitinho o gráfico, né? Bem linear o gráfico do período decrescente de secagem. Período de velocidade de secagem constante. Então, vamos falar do primeiro período que eu apresentei ali para vocês, né? Do patamar do gráfico de secagem constante. Esse período só existirá se o sólido possuir no início da secagem uma umidade muito elevada. Muito, assim, toda a superfície exposta do sólido está saturada de água. Então, tem bastante água, o que é fácil no início para o ar, né, remover. Ele remove rapidamente. A evaporação da umidade ocorre como se o sólido não existisse, tá? O sólido não interfere nesse processo de secagem, é como se só tivesse água fora do sólido para ser seca. O processo é semelhante à evaporação de uma superfície livre de líquido. O período de secagem de velocidade constante continuará ocorrendo enquanto a umidade chegar à superfície com a mesma velocidade com que é removida, porque no início está encharcado, remove-se essa água externa que está solta aí no sólido e depois, enquanto a umidade interna caminha para a superfície na mesma velocidade com que é removida, mantém velocidade constante, tá? Imagine um sólido encharcado com água e passando por ele uma vazão de ar insaturado, ou seja, um ar seco ou com pouca água capaz de receber água, né?
Que temperatura a superfície do sólido atingirá? O sólido está seco e vai entrar, o sólido está úmido e vai entrar em contato com um gás seco numa determinada temperatura. Qual é a temperatura que o sólido pode atingir quando entrar em contato com esse gás, com esse ar? Atingirá a temperatura de bulbo úmido, se o processo for adiabático. E a gente vai considerar processo adiabático de secagem, tá? Mas o sólido pode chegar até a temperatura de bulbo úmido daquele gás. Tá legal? Se o calor estiver sendo fornecido apenas pelo ar por convecção, a evaporação da umidade durante o período de velocidade de secagem constante será similar àquela que ocorre no processo de temperatura de bulbo úmido. Tá legal? Sólidos porosos e sólidos não porosos, né? Normalmente, os sólidos porosos apresentam períodos de velocidade de secagem constante mais longo do que os sólidos não porosos. Nos porosos, esse período dura enquanto a umidade chega à superfície. Então, enquanto essa velocidade, para que a umidade do interior chegue na superfície na mesma velocidade com que é evaporada, fica constante. Nos não porosos, a umidade removida é apenas a umidade superficial, tá? Se não tem poros, então também não tem água dentro dos poros. Ainda sobre o período de velocidade de secagem constante. Se todo o calor necessário para a secagem estiver sendo fornecido pelo ar por convecção, podemos utilizar o equacionamento da temperatura de bulbo úmido para se obter a velocidade de secagem nesse período, tá? Lá na psicrometria, o ponto de partida foi a equação do calor igual a massa vezes esse calor latente aí para mudar de fase na temperatura de bulbo úmido, tá legal? Então, o que era o calor fornecido, o M é a vazão dessa água que está sendo evaporada e o lambda é o calor latente de vaporização. Então, pessoal, seja H, acho que vocês vêm chamando assim lá em FT, o coeficiente de transferência de calor por convecção, seja TG, a temperatura do ar, do gás, de bulbo seco, e TBU, a temperatura da água, né, da umidade, a gente pode fazer essas igualdades aqui, que o calor é o H, A e o ΔT, né? E também igualar a velocidade de secagem no período de velocidade constante. Tá? Chamando isso de RC, tá? A equação 7 pode ser rearranjada para aparecer a equação 8, tá? Porque o MA/NA é a velocidade, uma vez que NA é aqui o fluxo de transferência de massa. Tá legal? Então, nos interessa uma equação aí, já parece uma equação possível de ser usada para cálculo de RC, quando eu sei as propriedades, né, e os coeficientes do gás envolvido aí no processo e as temperaturas. Relacionando as pressões com a umidade do ar, analogamente, igual fizemos lá em psicrometria, lá na psicrometria a gente definiu assim umidade, tá, pessoal? Dessa maneira, a gente pode rearranjar também a equação e chegar nesse novo RC, tá? Que agora vai depender de informações do ar, o B era o ar, e também da umidade, tá legal? As equações 10 e 12 podem ser utilizadas para se estimar o RC, desde que tenhamos informações sobre o ar, que a gente conheça as condições do ar e também os coeficientes de troca de calor ou massa, tá? E aí existem algumas correlações que eu não vou me aprofundar aqui, eu considero como revisão ou como conhecimento lá de FT de vocês, né? Que uma delas que eu vou apresentar é essa correlação de HG, que depende também do G, tá? Que é o fluxo de ar. Essa equação, com essas referidas unidades, vale para temperaturas entre 45 e 150 graus, tá? Para quando o gás usado aí, o ar de secagem, está entre 45 e 150 graus. Então, existem aí correlações para a gente buscar calcular valores de H.
Já estamos finalizando essa videoaula, pessoal, mas eu preciso falar sobre o efeito das condições do ar nesse valor da velocidade constante, dessa velocidade no período constante. Por exemplo, a velocidade do ar. Então, o que vai interferir na velocidade de secagem? A própria velocidade do ar. A velocidade do ar, pessoal, afeta o coeficiente Hg. O efeito depende da correlação mais adequada. No caso de ser válida a correlação que eu apresentei no slide anterior, e observando que esse G, esse fluxo, é a velocidade vezes ρ, sendo ρ a densidade do ar, a gente pode concluir que o RC, então, a velocidade de secagem no período constante, depende da velocidade do ar elevada a 0,8, tá? Por causa da correlação empregada que eu apresentei anteriormente. Que mais? A temperatura do gás, né? Como que a temperatura desse gás, desse ar, vai influenciar RC, que é a velocidade de secagem no período constante. Aumentando a temperatura do gás, aumenta esse delta aqui que aparece na equação, né? O delta da temperatura do gás do bulbo seco menos do bulbo úmido. Veja na carta psicrométrica que a temperatura de bulbo úmido também aumenta, consequentemente o lambda diminui. O lambda desse bulbo úmido diminui. Então, um aumento de TG, vejam na equação, acarretará um aumento da velocidade no período constante, porque é diretamente proporcional a esse delta e inversamente proporcional ao lambda que diminui. Então, a RC vai aumentar também. Parece intuitivo, né? Se o gás está mais quente, se eu aumento a temperatura do gás, mais rápido eu consigo secar, maior o valor da velocidade no período constante. E quanto à umidade? Então, a gente viu a velocidade do gás, a temperatura e agora a umidade. Aumentando a umidade do ar, tá? Esse Hg aqui, que é o H do gás, do ar, a gente aumenta a sua temperatura de bulbo úmido e a sua umidade de bulbo úmido também, tá? Note que o Hg, na verdade, aumenta mais que o HBU. O Hg aumenta mais que o HBU. Assim, reparem aqui no delta, nessa equação, que depende das umidades do ar, que o aumento da umidade, então, vai acarretar uma redução na velocidade, no valor numérico da velocidade de secagem. Também é intuitivo. Se o ar já está mais úmido, né, cabe menos água nele, vai ser mais difícil da água ir para ele, consequentemente mais lento. Tudo bem? E por fim, né, falamos do período de velocidade constante, mas eu não posso deixar de falar também do período de velocidade decrescente antes de encerrar esse tópico dentro de secagem. Vejam, pessoal, com a redução da umidade do sólido, o período de velocidade de secagem constante chega ao fim. Nesse ponto, a umidade do sólido é denominada de umidade crítica, XC. Viram a animação aí? Ó, eu cliquei e apareceu um XC. Então, lembrem que esse gráfico de velocidade em função da umidade começa aqui, né? Aqui que começou o processo de secagem, a velocidade é inicialmente constante, até que depois que eu removo toda aquela umidade superficial, mais fácil, começa a ficar mais difícil, menor a velocidade, diminui. Nesse ponto eu estou na umidade crítica. A umidade crítica, então, é uma umidade muito importante, porque é ela que divide a curva em duas partes distintas, nas quais as condições físicas que predominam são diferentes. Tá? Então, aqui depende bastante do gás para essa situação de secagem acontecer, enquanto aqui vai depender do sólido. Tá? Antes do ponto crítico, a umidade do sólido evapora livremente a partir da superfície. Após o ponto crítico, começam a surgir regiões secas na superfície do sólido, aumentam as resistências à transferência de calor e massa. A determinação do X crítico é importante para que se possa melhor analisar o processo de secagem. Na prática, pessoal, quando se quer projetar grandes secadores industriais, se faz ensaios em laboratórios muito parecidos com o que vai ser a nossa aula prática, né? Se faz ensaios em laboratório para estudar, para conhecer essa curva e depois aplicar em situações maiores, com todos esses pontos, inclusive o X crítico. Para as regiões da superfície que não estão saturadas, aumentaram as resistências à transferência de calor. Agora, o calor deve chegar à superfície do sólido e ser transmitido por condução até o interior, onde está a umidade.
Aumentaram também as resistências à transferência de massa. Haverá agora transferência de massa do interior para a superfície e da superfície para a corrente de ar. Portanto, em algumas regiões, temos ainda o RC, aquela velocidade constante. Em outras, valores menores. Mas, no geral, no que a gente consegue observar mesmo, é um valor global que diminui, que vai diminuindo ao longo do experimento. Quanto mais prossegue a secagem, mais regiões secas na superfície aparecem, reduzindo ainda mais o valor da velocidade, tá? Mais difícil vai ficando secar. No período de velocidade de secagem decrescente, as maiores resistências à transferência de calor e massa estão no interior do sólido. Por isso que a forma da curva de secagem nesse período depende muito da estrutura do sólido. No período constante, só depende do gás que está ali em contato, né, do ar quente. Já no período decrescente, vai variar de acordo com o sólido. Quanto à umidade crítica, a umidade crítica não é propriamente uma propriedade do material, pois ela pode depender das condições de secagem e mesmo da espessura do sólido. Embora haja na literatura valores aproximados de umidade crítica para vários sólidos, é melhor e na prática se faz a sua determinação experimentalmente. Tem aqui um gráfico que mostra, né, relaciona para a gente poder ter uma ideia. Vejam, velocidade de secagem em função da umidade e também a umidade crítica em função da velocidade de secagem, tá? Para condições no gráfico da esquerda de umidade 1, umidade 2 e umidade 3, em que 3 é maior que 2, que é maior que 1, e também para condições de espessuras de leitos diferentes de secagem, né? Quando se dispõe um leito, muitos grãos sólidos num secador para secar, a gente pode ter diferentes espessuras e isso vai influenciar em valores de velocidade e também de umidade crítica. É difícil encontrar pronto valores na literatura, é mais fácil ir para o laboratório e determinar, porque esses valores podem variar, certo? Eu destaquei aqui então em vermelho, né, uma determinada umidade crítica para a umidade 3, uma diferente para a umidade 2 e outra diferente para a umidade 1. Então, vai depender de como o ar está em contato com esse material, certo? Nesse ponto, pessoal, vocês estão aptos a fazer o segundo exercício e último da lista que eu propus para essa semana, tá? Assim, então, eu encerro o conteúdo de secagem por enquanto, tá? Por essa semana. Nós ainda não acabamos, ainda tem cenas do próximo capítulo que a gente vai calcular e estimar agora o tempo de secagem. Por enquanto a gente só falou em velocidade, né? A velocidade vai nos ajudar a calcular o tempo necessário para um processo de secagem acontecer. Normalmente em operações unitárias, né, em problemas de prova e de vida, a gente conhece as condições terminais. Eu sei da onde eu estou até onde eu quero chegar, em umidade, por exemplo. E agora vocês vão me dizer quanto tempo isso demora para acontecer. Na próxima semana, espero vocês.